Então hoje, dia 30 de maio de 2018, vamos dar início à nossa reunião, fazendo a leitura de um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, a fé e a caridade. Disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Essa frase é tão importante que eu gostaria de comentá-la em seguida. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só se pratica com a abnegação por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem a perseverança e a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala dos mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não há necessidade do holocausto do martírio, nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Um espírito protetor. A força dessa mensagem, ela está dentro do contexto geral da própria mensagem, mas na hora em que o Espírito começa fazendo uma colocação na união entre a fé e a caridade, e isso é de um valor muito precioso. Primeiro ele coloca a fé no sentido bem amplo, depois ele especifica no sentido religioso. E aqui eu quero fazer uma pontuação. Para Allan Kardec, religião não era sinônimo de igreja, nem de credo, a uma ou a qual filosofia religiosa, literalmente falando. Para ele, o sentido de religiosidade era isso mesmo, religiosidade, e não necessariamente seguir-se a uma igreja. Quando a gente tem isso por conta, até porque naquela época, na época de Kardec, a França ela vivia um dilema muito grande no cruzamento dessa informação religiosa. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estudavam isso, e estudavam de uma forma tão sociológica, como mesmo no sentido psicológico da humanidade, que então religião era um termo que via de regra era considerado como uma expressão maldita, porque por religião se entendia à época o ápice da corrupção que existia dentro dos que se chamavam religiosos. Então religião para o francês, ali por volta de 1820 a 1880, por aí, religião era o que havia de pior referência. Então, quando num texto daquela época fala de religião, obviamente não fala de religião no sentido de igreja, mas no sentido da moral que envolve o sentido religioso da religiosidade. Quando Allan Kardec coloca o termo fé, aí nós temos uma outra abertura que precisamos fazer para poder entender bem o sentido do que foi dito na mensagem que foi lida. Allan Kardec fazia uma dupla distinção de fé. Ele dizia que havia uma fé humana e uma fé divina.
E dentro dessa divisão ficava muito claro que a fé humana era a fé em todos os esforços que provinham do ser humano. Então, do jeito que a gente tem fé que vai passar numa faculdade, tem fé que vai vencer um concurso e para isso se prepara, essa é a chamada fé humana. Eu tenho certeza que eu vou entregar a encomenda que eu prometi na data, apesar de todos os problemas. Essa certeza chama-se fé humana. Então Allan Kardec distinguia isto, tanto que no texto que foi lido ele coloca esta fé austera, que é a fé humana. E a outra fé, que é a fé religiosa, e não a fé nas igrejas, mas a fé no sentido da força espiritual, é o outro elemento que falta para que a gente tenha um entendimento mais perfeito da caridade. Em que sentido? Na hora em que eu saio do circuito de imaginar que a minha vida é apenas esta experiência terrena, eu naturalmente começo a pensar nas outras possibilidades. Ainda que eu não acredite na hipótese de que eu possa renascer, eu normalmente sou levado a crer que eu tenho uma continuidade depois da vida. E o que vai ser de mim nesta continuidade? O que vai ser de mim onde e para onde eu for? Então, esta certeza, ou até mesmo esta dúvida que cerca o futuro, é que nos leva a pensarmos na possibilidade da chamada fé divina. É uma fé transcendente, mas não milagrosa. É uma fé que nos move no sentido de fazer a aquisição daquilo que nós esperamos, naquilo que nós estamos chamando de fé. Algumas vezes, algumas colocações, elas são feitas de uma maneira tão fechada que nos inibe. Por exemplo, não devemos fazer nada esperando uma retribuição. Se você tomar isso literalmente, você vai trabalhar sem receber remuneração, você vai dar a sua vida, mas na hora que você imaginar, nossa, se eu como um milho, eu estou tirando o milho do pé, estou adiantando um processo, então não deveria comer o milho, e por aí vai. Daqui a pouco a gente morreria, porque tudo na vida é troca. E na hora da troca, se a gente coloca o verbo indevido, fica parecendo algumas vezes retribuição, e a retribuição em si não tem nada demais. No próprio Evangelho, quando Jesus diz que aquele que trabalha merece receber o seu salário, então o que é o salário? É uma troca pelo meu esforço, é uma troca pelo meu tempo, é uma troca pelo meu desempenho. Ora, se eu vivo nesta vida, levando agora para o aspecto mais amplo, pensando em viver bem do outro lado, a questão é o que eu devo fazer aqui para que este retorno venha de forma tranquila de lá para cá. E é aí onde entrou essa fusão proposta pelo Espírito e avalizada por Kardec, da união da caridade com a fé, ao ponto do Espírito dizer que sem a fé não existe caridade. Então qual é a fé? Primeiro, é a fé que me move a fazer alguma coisa. Eu vou doar, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou abrir mão. É uma decisão humana, é a fé humana. Mas tem a outra fé. E qual é a outra fé? Eu tenho que fazer isto porque amanhã pode ser que seja eu quem precise. Amanhã, não sei onde, nem como, nem quando, pode ser que a necessidade mude de posição. Quantas e quantas vezes a gente já viu isso na vida, num relance, praticamente muda tudo. Não vamos longe. A semana retrasada, ninguém se preocupava em ter tanque de carro abastecido ou comprar mais fruta ou mais produtos para ter em casa. Nesta semana, ficou crucial tudo isso. E a gente pensa, nossa, mas mudou tão rápido. Pois é, e na próxima semana pode mudar tão rápido outra vez. Como é que nós estamos preparados para mudanças? É uma forma da gente pensar menos egoisticamente e pensar de uma forma mais aberta, vendo o futuro. Mas como é que eu posso ver o futuro se eu não penso, e se eu só penso egoisticamente? Quando eu penso egoisticamente, a minha reflexão ela é toda dentro do conceito material. É um outro ponto que a mensagem coloca. Todas as vezes que todo o meu foco é apenas material, a partir deste instante eu começo a diminuir a força tanto do meu empenho, como também a força do meu resultado. Porque ainda que eu tenha bom resultado material,
vai voltar um elemento crucial na minha existência, porque queiramos ou não, aceitemos ou não, pensemos dessa maneira ou de outra, nós em essência somos espíritos, e como espíritos, esta parte não pode ficar à parte, ela tem que ser parte integral do mesmo processo, do mesmo projeto. Ora, como é que eu vou agora materializar em última instância essa palavra caridade? Agora chegou o ponto crucial, que foi algo que a gente terminou sofrendo também alguns desvios de interpretação. A caridade é você doar, a caridade é você dar, e raramente alguém coloca a caridade é você doar-se, porque você dá, muitas vezes você dá o que nem é seu. Quantas vezes a gente faz isso? Aqui no Leão a gente pede muito, olha, se vocês puderem ajudar, de trazendo fraldas, trazendo leite ou qualquer outro mantimento, muitas pessoas conseguem dar de si mesmo. Então, essa semana eu vou ficar sem leite, porque o meu leite eu vou dar para os idosos. É você doar-se. Mas outra pessoa diz, não, já que tem tanto leite aqui em casa, leva, vê aí qual é o que está mais perto de vencer. Você está só dando, está faltando um outro elemento. E o outro elemento, ele surge quando sai o egoísmo. Como assim? Se eu fosse receber, qual eu gostaria de receber? O mais novo ou o mais velho? Eu preferia o mais novo, então eu vou doar o mais novo, porque era isso que eu gostaria de ganhar. É quando a gente começa a pensar de uma forma aberta. Por isso que a proposta de Jesus é: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Isso é magistral. Então eu já não penso para mim, eu penso em mim, eu penso na minha pessoa, o que eu gostaria, o que eu quereria, como era que era o ideal. A partir desse momento você age dessa maneira. Você agindo dessa maneira, mesmo sem doar nada a ninguém, você, a partir daí você já está começando a agir com caridade. Falta a fé agora que lhe motiva a realização. Então a caridade, ela pode ser apenas uma vibração. Eu vou fazer a caridade de fazer uma oração para você. Por que é uma caridade você orar para mim? Porque quando eu vou rezar, eu estou com tanto sono, que eu tenho que acordar para poder rezar, porque senão não vale. Ou seja, se a gente pensa bem especificamente, você vê que numa oração a gente pode fazer uma grande caridade. Mas se a gente diz, todo dia eu rezo para todo mundo, aí como é que você reza para todo mundo? Assim, eu protejo todo mundo porque eu estou com sono. Bom, será que você fez uma caridade mesmo para todo mundo, ou você só disse uma frase de efeito? O que é agir com caridade? O que é ter qualidade no fazer? É preciso que você tenha fé. Agora, é uma fé no espiritismo, é uma fé no catolicismo, é uma fé... Não. É uma fé em que você vai alcançar aquilo que você está querendo. Então, olha, eu gostaria tanto hoje de ajudar determinada pessoa, ou favorecer a que tal circunstância aconteça. É uma direção muito mais aberta, mas também muito mais intensa, porque você para, você reflete, você vibra, você se sintoniza. Então a caridade, ela pede esses pré-requisitos. Portanto, ela não fica limitada ao você dar, ela vai muito mais além. E quando você dá de si, aí ela chega no seu apogeu. E quando você consegue fazer isso, é exatamente quando você soma os créditos que você diz não está esperando em troca. Sim, você não precisa fazer do tipo, eu vou fazer essa caridade porque eu vou ganhar no mundo espiritual isto. Não, faça porque naturalmente vem. Quantas vezes a gente cresce de uma forma positiva? Para concluir, ontem à noite, no nosso estudo, nós estávamos estudando uma parte de um livro de um grande magnetizador do passado, Barão de Coté, e me admira muito a honestidade daqueles homens. Como é que eles colocam as coisas com tanta honestidade daquele jeito? E no item, que é o quarto item do capítulo 3 do livro Lições Práticas, curso em 12 lições sobre magnetismo animal, ele diz assim, naquele item 4, ele diz: vamos tratar aqui de casos que foram bem resolvidos com magnetismo. Porque ele tinha colocado 3 itens antes, um em que não resolveu de jeito nenhum, um em que resolveu, mas que você não podia afirmar que tinha sido magnetismo, outro que foi o magnetismo, mas não foi um resultado tão espetacular quanto você esperava. E agora no quarto item ele vai apresentar casos que foram bem resolvidos em magnetismo.
Ele começa narrando 3 casos que deram totalmente errado. E um desses casos ele diz: olha, alguém trouxe para uma análise de uma comissão, e essa comissão estava encarregada de validar ou não o magnetismo. Olha que responsabilidade. E a pessoa trouxe um sonâmbulo, e este sonâmbulo, que era uma mulher, a pessoa que o trouxe, uma pessoa de alto respeito na sociedade francesa de então, ele disse: olha, essa sonâmbula eu tenho o domínio sobre ela, e eu quero trazer para vocês fazerem uma experiência. Vocês anotam o que vocês querem que eu pergunte, ou que eu mande ela fazer, vocês me dão anotado. Eu, pelo pensamento, mando ela fazer, depois que ela estiver sonambulizada. Sonambulizo, vocês me dão os papéis, eu leio, e eu, pela mente, mando ela fazer uma coisa, e ela vai fazer. Tudo isso sob controle, é uma comissão, várias pessoas analisando. Ele conta de uma por uma as tentativas. Foi pedido que ela sentasse numa cadeira, ela ficou em pé e foi para o lado oposto da cadeira. Foi pedido que ela batesse palma, ela apenas levantou uma mão. Ou seja, foi um desastre total, ela não acertou uma. E eu ficava pensando comigo, como é que pode? A proposta era de evidência, de comprovação, já que não comprovou nada, pelo contrário, até desaprovou o que estava sendo proposto, era melhor não ter colocado isso no livro. Lá na frente, aí ele conta os casos que deram certo. Nós estávamos conversando na reunião a respeito dessa honestidade, como essas pessoas do passado, como elas não tinham medo da verdade, fosse a verdade que fosse. Tinha um companheiro que estava lá ontem, que ele está fazendo uma pós-graduação na França sobre sociologia, antropologia e sobre o ramo dos efeitos físicos, no caso lá chamados de parapsicologia. E ele tinha ido lá na nossa casa e nós estávamos conversando, e ele se dedicou muito a isso e está com um trabalho de tese, defesa de tese, neste assunto. Quando a gente terminou essa conversa, ele disse assim: olha, mas tem um detalhe que você chamou muita atenção aí para a honestidade, mas veja como isso foi valioso. Porque até então só sobrava a admiração pela honestidade. Ele disse: em 1884 houve uma discussão dizendo que magnetismo não passava de hipnotismo, e que, portanto, todo fenômeno que era atribuído a magnético nada mais era do que um fenômeno hipnótico. Só para situar historicamente, o hipnotismo é originário do magnetismo, na sua vertente do sonambulismo. Então o hipnotismo veio muito depois. E agora se queria dizer isso, que o hipnotismo era quem era o fenômeno e que magnetismo e sonambulismo não existia. Mais uma vez, uma tentativa de desconfigurar tudo. E o argumento que se usou para mostrar que os dois são diferentes foi exatamente fatos como estes narrados, em que dava tudo errado. Olha que curioso. Não sei se vocês estão entendendo. Alguém vai ser testado em sonambulismo e dá tudo errado, e fica registrado e publicado de maneira aberta. Quando chega agora, quase 100 anos depois, se vai dizer que todos esses fenômenos eram hipnóticos. A defesa do magnetismo e do sonambulismo então pergunta: alguém induzido hipnoticamente a que faça isso ou que deixe de fazer, como é que ela reage? Não, se você mandou que uma pessoa hipnotizada responda dessa maneira, ela responde exatamente assim, porque é uma indução de quem estava sendo o indutor. Ele disse muito bem: nos casos de sonambulismo, o que é que se presencia? Um fenômeno totalmente diferente dos fenômenos hipnóticos, a total independência do sonâmbulo. Então, mesmo você mandando que ele faça, ele não faz porque ele é independente, ainda que isso negue, de certa forma, a própria eclosão do fenômeno. Então ficou ali, a partir dessas falhas, fica registrado que você não pode dizer que uma coisa é outra, porque se fosse, obrigatoriamente os comportamentos de todos os sonâmbulos teriam que obedecer o comportamento de todos os hipnotizados. O que é a gente ser honesto? De uma certa forma é ter caridade.
Você tem a caridade de eu falhei, e está aqui a minha falha para que todo mundo conheça e que aprenda a não cometer a mesma falha. Porque eu posso ter uma atitude egoística, eu falhei, não digo para ninguém, e todo mundo vai pensar que tudo que eu fiz deu certo. Ninguém vai aprender com o meu erro, e eu não vou lucrar absolutamente nada com essa possibilidade. Então, qual é o sentido grande da caridade com a fé? É exatamente esse sentido muito amplo, muito além da gente dar um abraço para que a pessoa se levante, dar uma comida porque a pessoa está com fome, ou dar uma roupa porque está sobrando no guarda-roupa. A caridade, ela pode ser feita sem necessariamente uma troca objetiva, uma troca física de qualquer coisa. A gente pode fazer caridade pelo pensamento, pela sinceridade, pela honestidade com que a gente lida com a vida e com as pessoas, e por aí afora. Quantas vezes uma criança chega para a gente e diz: nossa, você é feio, e os pais logo se apressam a dizer: menina, pelo amor de Deus, você me mata de vergonha. Não, mas ela é feia. Isso não é agradável para quem é feio ouvir. Ou então é algo legal, a gente diz: nossa, realmente eu bem que eu poderia melhorar. É algo que a gente aprende que na infância é permitido, mas por que quando adultos nós já não nos permitimos ser tão honestos? Porque de alguma forma a gente quer fazer conquistas. Eu quero conquistar a tua amizade, quero conquistar a tua atenção, quero conquistar o teu carinho, então eu deixo de ser honesto para poder ceder a determinadas posturas. Entra-se num beco difícil, que é entre ser honesto e ser educado. Mas tem horas que a educação precisa ser honesta, assim como tem horas que a honestidade precisa ser bem educada. Do contrário, é como a fé e a caridade, uma sem a outra começa a capengar. Precisamos aprender a lidar com esses sentidos de uma maneira mais íntegra. E essa observação que eu terminei me estendendo, que extraímos da própria obra de Allan Kardec, para entender bem o que é uma caridade com fé ou uma fé com caridade, é preciso entender primeiro o que se chamava de caridade, o que se chamava de fé, para então a gente ter essa percepção mais ampla. É o convite que sempre fica aqui todas as quartas-feiras, para que a gente leia mais um pouco a obra de Kardec, mas não ler como quem tem a obrigação de bater capa com capa, mas com a percepção de o que foi dito aqui que eu não entendi. Onde é que está escapando alguma coisa aqui? O que ele quis dizer exatamente com essas palavras? Dessa maneira a gente se torna mais humilde perante nós mesmos, e o lucro é muito grande, porque a gente sai muito mais sábio no final dessas caminhadas. Muito bem, vamos agora fazer a nossa meditação, reflexão. Vamos entrar em comunhão mais aberta, plena, com os amigos do mundo espiritual. Vamos perceber que bênçãos existem em todas as partes, mas que muitas vezes, em alguns momentos e em alguns lugares, parece que isto está um pouco mais concentrado, que nos facilita na absorção e no envolvimento. E aqui, como sempre acontece, nós sabemos e percebemos a confluência de muitos amigos espirituais, muitos que nos trouxeram, muitos que nos aguardavam, e muitos que já estavam dispostos simplesmente a realizar o melhor por cada um de nós. E quando aqui chegamos, quase todos nós percebemos que há uma ambiência diferente, que há um clima muito mais favorável para que relaxemos e para que percebamos a extensão das bênçãos dos céus a nos envolver a todos. Nos entreguemos a isto, deixemos-nos nos envolver por estas energias, captemos esta força que vem de uma fonte superior a nos dar forças. Carreguemos as nossas baterias psíquicas, tudo isto de bom que está ao nosso dispor. Se temos direito a dúvidas, temos o dever de aceitar o que é bom. Se temos dúvidas,
sobre as possibilidades do mundo espiritual, tenhamos a certeza das possibilidades que trazemos dentro de nós para fazermos a nossa vida ainda melhor. Se o Pai não nos condena, que não sejamos nós a nos precipitarmos nas condenações que nós mesmos muitas vezes nos fazemos. Neste momento, todas estas energias que são muito boas para que nos foquemos no melhor e nos esforcemos para obter o que há de melhor. Podemos fazer uma inspiração mais profunda, enchendo plenamente os pulmões e expirando, tentando estabelecer uma harmonia fisiológica e energética em nosso mundo. Inspiremos profundamente, retenhamos um pouco e expelamos tudo isso no sentido de muita gratidão à vida. São tantas as bênçãos que nos envolvem e são tantas outras que não nos apercebemos, que quando nos damos conta disso só nos cabe dizer: meus agradecimentos, Senhor da vida, por todas as bênçãos. Os nossos magnetizadores começam a fazer as doações de suas energias, unindo-as com as energias do mundo espiritual. Neste envolvimento, potências maiores se apresentam para nos oferecer apoio, energia, vigor. Reconheçamos tudo isto. Tenhamos consciência do bem que podemos absorver, pois que isto também nos dará forças para devolvermos à vida todo o bem que recebemos. Captemos estas energias, estes fluidos, estas bênçãos. Tenhamos em nós a certeza de que tudo aquilo que buscamos podemos encontrar quando focamos com fé nesta força chamada caridade, que afugenta de nós o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Que estejamos nesta boa sintonia, que os nossos trabalhos de hoje sejam extremamente reconfortantes e renovadores, e que todo o bem que alcançamos desde que chegamos nesta manhã sejam potencializados dentro das atitudes do bem que virão daqui em diante. Levemos conosco toda esta paz e toda esta harmonia e absorvamos estas energias com alegria. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas almas e nós ficaremos aqui em oração, em respeito, em gratidão à vida, orando conforme cada um de nós imaginamos a melhor oração, e aguardaremos o fim da magnetização das águas para darmos início às passas magnéticas. Que Deus nos abençoe, perseveremos em oração, que assim seja.